Quero começar o balanço de hoje falando de uma história horrorosa que aconteceu na Asa Sul. Um dos lugares aí mais importantes do Brasil, afinal de contas, coração da capital federal, e é um alerta para você, pai e mãe. É um tapa na cara para mim também, que tem uma filha de 11 anos. Todo mundo deve ficar atento a isso, gente. Um homem de 34 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. Essas imagens são exclusivas, obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, que mostram esse homem, um pedófilo, levando essa criança de apenas 12 anos para o apartamento dele na 214 Sul. Uma história que a Record trouxe, acompanhou desde o início com exclusividade, nossa produção toda atenta aos fatos. E essas imagens mostram então a criança chegando no meio da tarde, quando ela foi abusada por esse homem sexualmente nas escadas do edifício. Como começou essa história? Essa menina, ela estava desaparecida desde terça-feira, após fugir de casa com medo. Ela mora em uma comunidade na L4 Sul com a família, uma comunidade humilde, e ela foi localizada em Ceilândia. Noticiamos, inclusive, o desaparecimento dela. E ela contou aos policiais, então, que estaria sendo e que foi abusada sexualmente, extorquida por esse sujeito. A polícia foi atrás, fez a prisão. Ele mora na 214 Sul, mora com a mãe dele no apartamento. E dentro do apartamento foram encontrados vários materiais de pornografia infantil. Várias fotos, vídeos, e inclusive fotos dessa criança que ele estaria compartilhando para outros pedófilos, uma rede criminosa. Vamos ao vivo agora para a primeira delegacia de polícia, na Asa Sul, onde a Camila Andrade já está lá posicionada, ao vivo, e tem mais detalhes sobre a prisão desse homem, não é mesmo, Camila? É com você, seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Boa tarde para você, Rafa, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral. Como você falou, esse caso começou como um caso de desaparecimento de uma criança. Essa menina tem 12 anos de idade. Na segunda-feira, ela saiu de casa vestindo uma camiseta do Flamengo, um shorts, um chinelo, uma mochila. E a família, muito preocupada, já que ela não retornou, procurou na terça-feira a primeira delegacia de polícia aqui da Asa Sul, registrou esse boletim de ocorrência e a polícia, claro, passou a investigar. E o que chamou a atenção logo no início dessa investigação é que uma pessoa que não era conhecida dos familiares, mas que se dizia amigo, teria ali a mesma faixa etária dessa criança, teria entrado em contato com a mãe, informando que estaria preocupado com o desaparecimento dela. E a polícia foi checar esse número e descobriu que não era de uma criança ou de um adolescente, e sim de um homem adulto de 34 anos. Com a identificação desse homem, que é conhecido como Gordo, a polícia resolveu ir até o endereço dele, que, como você disse, fica na 214 Sul, e lá na casa encontrou todo esse material pornográfico, inclusive fotos e vídeos dessa criança que estava desaparecida. Ainda na terça-feira à noite, a polícia descobriu, por meio de uma denúncia, que essa criança estaria lá em Ceilândia, isso porque ela tentava chegar depois dessa fuga, muito assustada com tudo que tinha acontecido com ela nos últimos dias, até a casa da avó, que fica em Pôr do Sol, sol nascente. Mas quem tem mesmo todos os detalhes dessa investigação e do desfecho até aqui dessa história é o delegado que está à frente das investigações, o Maurício Iacozili, que está ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Delegado, eu gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está nos assistindo como é que vocês conseguiram, de fato, chegar até esse homem e comprovar, então, que ele estaria por trás do desaparecimento dessa criança. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, as investigações começaram pelo desaparecimento da garota. Quando então chegamos até esse homem que morava aqui na 214 Sul, inicialmente iríamos ouvir o depoimento dele, para entender por que ele tinha entrado em contato com a família se passando por uma outra pessoa, que já era suspeito por si só. E nesse momento, então, ele nos mostrou o celular dele, querendo despistar a investigação, mas quando a gente fez uma análise mais apurada do aparelho, a gente verificou que havia um farto material de conteúdo pornográfico infantil, não só da vítima, como de outras crianças e adolescentes, razão pela qual já lhe foi dada voz de prisão em flagrante naquele momento, pelo fato de manter esse material pornográfico. Posteriormente, a gente verificou que, além de manter, ele também disponibilizava esse conteúdo, ele vendia para outros pedófilos. E então continuamos as investigações localizando a garota. A garota, então, foi encaminhada ao ML, foi feita a oitiva especial dela aqui, quando ela narrou que foi abusada por esse homem no dia 14 de julho, na escada do prédio dele, já que ele morava com a mãe, e disse que não poderia levá-la até o seu apartamento. Esse homem convenceu a garota a partir de uma extorsão, tendo em vista que ele disse que se ela não mantesse relações sexuais com ele,
ele iria divulgar suas fotos e vídeos não só na internet, como para a família dela. Isso deixou a garota muito assustada, que acabou então cedendo à pressão desse pedófilo e praticando esses atos. Posteriormente, o pedófilo ainda vendeu o contato da garota e as fotos dela para outros pedófilos que também passaram a ameaçar a garota, momento em que ela ficou muito assustada e resolveu fugir de casa. De quais crimes a gente está falando nesse caso em relação a esse homem? Ele já foi indiciado pelos crimes de manutenção de pornografia infantil, divulgação de pornografia infantil, extorsão e estupro de vulnerável. Todas essas penas somadas ultrapassam os 30 anos de prisão. Nós já representamos ao juiz para que mantenha ele preso preventivamente, visto que se trata de um homem perigoso, um tarado, desenfreado, a fim de que ele permaneça atrás das grades. Pois não, Cadengue? Olha, agradecer, claro, Camila, também a presença do delegado Maurício Iacozilli à frente das investigações, uma investigação, uma apuração muito rápida, né? Uma ação da polícia muito rápida para conseguir prender esse pedófilo, esse estuprador. Tá entendendo? E, Camila, eu quero que você pergunte ao delegado, porque tem uma história que me preocupa muito e que é importante que todo mundo que é pai, mãe, tem criança na família, fique atento, que é a respeito de como essa criança se comunicou com esse homem. Ele teria, então, se passado por um jovem, uma criança em uma rede social envolvida com games, né? Um jogo na internet. Foi isso? Como é que foi o primeiro contato desse pedófilo com essa menina? Sem dúvidas, Rafa, essa é uma preocupação de muitos pais, principalmente de crianças e adolescentes, que acabam usando muito as redes, em especial para esses jogos online. A pergunta do Cadengue lá no estúdio, delegado, é especificamente sobre esse modus operandi, né? Como que ele agia, como que ele conseguia chegar até essas crianças que posteriormente eram abusadas ou extorquidas? Inicialmente, ele ingressava em jogos online, se passando por uma criança, bem como também em sites de discussão de estratégia desses jogos. E ali, então, começava a fazer amizade, se passando por adolescente, enviava fotos fakes de adolescentes como se fosse dele e depois pedia as fotos das vítimas e, a partir de então, começava todo o seu modus operandi criminoso. A gente deixa alerta aqui aos pais, né, para que sempre estejam atentos ao que seus filhos estão consumindo na internet, com quem estão interagindo, a fim de evitar casos graves como esse. E nesse caso, a gente pode estar falando de um outro crime, já que ele se passava por outra pessoa? Exatamente. Isso aí vai depender agora dos exames periciais que a gente vai fazer no celular, no computador. Ele poderá responder por falsidade ideológica e outros crimes também, além desses que ele já foi indiciado. O senhor falou antes sobre grupo de pedofilia. A partir dessa prisão, desse homem, é possível que vocês sigam com essa investigação para tentar identificar outras pessoas aqui no Distrito Federal que estejam envolvidas com esse tipo de crime? Exatamente. Nós iremos apreender todo esse material. Foi uma quantidade muito grande de fotos, vídeos, mensagens. Iremos analisar tudo isso, elaborar um relatório a fim de identificar essas outras pessoas e poder também trazê-los à justiça. Inclusive, já foi verificado que há números de outros estados. Iremos encaminhar também esse relatório para as polícias civis desses outros estados, a fim de que essas pessoas também respondam criminalmente por esse crime horrendo. Muito obrigada por enquanto pelas informações. Então, Rafa, como você falou, essa é uma preocupação que muitos pais responsáveis por crianças e adolescentes têm, justamente porque foi por meio desses jogos online que esse homem chegou, então, até essa criança de 12 anos de idade. Infelizmente, ela acabou sendo vítima desse estupro, desse abuso sexual. Esse homem agora detido, tem 34 anos de idade, deve passar amanhã pela audiência de custódia, mas como o próprio delegado já nos informou, o pedido é para que essa prisão seja mantida, para que essa investigação avance ainda mais e eles possam chegar, inclusive, a essas outras pessoas envolvidas em todos esses crimes tão perversos. Camila, eu sei que o delegado está correndo, todo mundo quer falar com ele, só quero tirar mais uma dúvida com você em relação à investigação do delegado também, claro, na prisão desse homem. No momento que ele foi levado à delegacia, ontem, final do dia, né, à noite já de quarta-feira, ele confessou outros crimes? Pergunte ao delegado o que ele disse a respeito dessa história de horror envolvendo essa menina. Ele contou que também fez isso com outras crianças. Você tem essa informação? Se o delegado puder responder. Claro. A dúvida que surge, delegado, é sobre o que disse esse homem no momento dessa prisão. Ele confessa esses crimes? Ele disse, ou vocês têm informações se ele já teria cometido também contra outras crianças e adolescentes? Então, a gente vai apurar, porque como foi dito, foi encontrado um grande material de fotos e vídeos em seu celular, né? Ele alega que entrou sem querer nesses grupos de pedófilo, que o celular dele baixou sozinho essas fotos e vídeos, que a gente sabe que é mentira, né? Já que ninguém continuaria participando de um grupo que circulasse esse tipo de material sem querer estar ali, né?
E além do que, ele fez tudo isso com a menina também. Então, realmente, assim, as negativas dele aqui foram todas refutadas pelas provas que a gente colheu. E, além de tudo, a gente sabe que é um grande mentiroso. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então é isso, Rafa. A investigação agora continua para que a polícia possa entender de fato quais foram todos os crimes cometidos por esse homem, para que ele pague em relação a esse crime que, ao que tudo indica, já tem uma comprovação de que foi realizado, infelizmente. E, claro, também para chegar até essas outras pessoas que supostamente estariam envolvidas junto com esse homem no cometimento desses crimes.